Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Lei de Drogas, nona parte, né? Falando aqui sobre os aspectos penais, de acordo com as alterações trazidas pela Lei 13.840 de 2019 e 13.964 de 2019, pacote anticrime. Vamos começar essa aula falando sobre a questão da individualização da pena. O artigo 42 da Lei de Drogas diz: o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Então, nós já sabemos, né? Vocês já estudaram a questão da dosimetria da pena, como é que é feita, e vocês sabem que o legislador confere ao juiz uma certa discricionariedade na hora da individualização da pena, né, na sentença condenatória, e sabe que todas as operações realizadas na dosimetria da pena devem estar devidamente fundamentadas, né, ou seja, o magistrado ele deve mostrar na sentença como é que ele valorou cada uma das circunstâncias que foram analisadas, como é que ele desenvolveu o raciocínio dele, né, para que todo mundo que lê aquela sentença possa entender quais foram os critérios utilizados nessa valoração para evitar quaisquer arbitrariedades, né? E vocês também sabem, né, que quando o juiz passa para a análise do sistema trifásico, o magistrado ele vai estabelecer os limites com os quais ele vai trabalhar, né? Ou seja, vai verificar lá naquele tipo penal abstrato o mínimo e o máximo que vão ser levados em consideração. Então, eles vão analisar as elementares da conduta delituosa, né, que foi imputada ao agente, vai fazer aquele juízo de subsunção para definir qual é o tipo penal que o acusado está em curso, vai analisar a presença ou não de qualificadoras, de privilegiadoras, né? Vai verificar a existência ou não de majorantes, etc. Enfim, vai aplicar a pena. Então, esse artigo 42, ele fala sobre a fixação da pena base, né? Que deve haver nessa fixação a preponderância da natureza e da quantidade da droga, da personalidade, da circunstância social do agente sobre aquelas outras circunstâncias já estudadas, circunstâncias judiciais lá do artigo 59 do Código Penal, né? Para estabelecer essa pena base, como vocês sabem, ela não pode ser fixada aquém do mínimo, né, ou além do máximo previsto pelo tipo penal incriminador, né? E aí são levadas em consideração todas as circunstâncias judiciais previstas lá no artigo 59 do Código Penal, que são circunstâncias que vão ser avaliadas, investigadas pelo juiz durante a instrução probatória e depois vão ser individualizadas, valoradas e consideradas na sentença, né? Então, na hipótese de todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 serem favoráveis ao acusado, como vocês sabem também, a pena base deve ser fixada no mínimo previsto lá no preceito secundário, né, onde tem a pena. Caso alguma circunstância seja desfavorável, aí o juiz vai afastando aquela pena lá do mínimo legal, né? Afastando do mínimo para o máximo. Se o conjunto for desfavorável, aí a pena vai se aproximar do chamado termo médio, né? Que é a média da soma dos dois extremos, né? O limite mínimo e máximo. Então, atento às peculiaridades relacionadas a esses crimes previstos na Lei de Drogas, esse artigo 42 vai estabelecer o quê? Que o juiz, na fixação dessas penas, ele vai considerar com preponderância sobre as circunstâncias judiciais lá do artigo 59 do Código Penal, a natureza, a quantidade, a substância do produto, a personalidade, a conduta social do agente, certo? Então, ele não determina, cuidado, ele não determina que o juiz deixe de levar em consideração as circunstâncias judiciais lá do artigo 59. Ele apenas diz que aquelas circunstâncias lá do artigo 59 deverão
não deverão ter um caráter preponderante. O caráter preponderante são dessas circunstâncias aqui do artigo 42. A primeira delas é a natureza e quantidade da substância ou produto. Então, nós temos aqui, como vocês sabem, crimes contra a saúde pública. Então, quanto mais nociva for a substância, ou quanto maior for a quantidade da droga apreendida, maior deve ser o juízo de censura sobre essa conduta delituosa. Então, a gente não pode equiparar a conduta daquele indivíduo que é flagrado, trazendo consigo 1 quilo de maconha com aquele que é preso com 1 quilo de cocaína, né? Já que essa droga tem um caráter viciante, tem um caráter destrutivo bem mais elevado, né? Então, uma coisa é 1 quilo de maconha, outra coisa é 1 quilo de cocaína, ok? O STF já se manifestou acerca do grau de pureza da droga, dizendo que isso é irrelevante para fins de dosimetria, né? Então, é desnecessária a realização de laudo para aferir a pureza da droga apreendida, certo? Isso é irrelevante. Então, no final das contas, essa questão da natureza e da quantidade da droga apreendida é relevante para o cálculo da dosimetria da pena. A natureza e a quantidade, ou seja, qual é a droga, né, e a quantidade dessa droga, não o grau de pureza. Personalidade, né, é uma síntese das qualidades morais e sociais daquela pessoa, né, do réu, do condenado. O juiz vai aferir a boa ou má índole do acusado, maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença dos chamados desvios de caráter, né, para verificar se o crime constitui ou não um episódio atípico na vida daquela pessoa, certo? E o entendimento de que, havendo registros criminais, né, já considerados na primeira e na segunda fase da fixação da pena, como, por exemplo, maus antecedentes e reincidência, essas mesmas condenações não podem ser valoradas aqui para concluir que o agente possui uma personalidade voltada para a prática do crime, porque senão isso configuraria bis in idem, né? Sobre a conduta social, diz respeito ao comportamento do agente no meio em que ele vive, abrangendo a conduta dele no ambiente de trabalho, né, nos momentos de lazer, no âmbito da sua casa, com seus familiares, enfim. Não é a mesma coisa que os antecedentes, lembrando, né? Os antecedentes estão separados da conduta social pelo próprio artigo 59. Para os tribunais superiores, o fato do agente ser usuário de drogas não pode ser considerado como uma conduta social para o aumento dessa pena base, ok? Eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, eu vou deixar os links das aulas que eu tenho aqui no meu canal sobre dosimetria da pena, para quem quiser, quem não estudou, estudar, quem já estudou, quiser recordar, certo? Outra coisa relevante para nós conversarmos aqui seria acerca da vedação de concessão de diversos benefícios, conforme esse artigo 44. Só que essas vedações e comentários sobre a constitucionalidade ou não de algumas delas já foram estudados quando nós analisamos a lei dos crimes hediondos. Então, convido você a ir lá nas aulas do crime hediondo, se não lembra, e assistir novamente para recordar ou fazer a leitura correspondente. Sobre a inimputabilidade, né? É a verificação, pessoal, do estado de saúde mental do acusado, beleza? O artigo 45 da Lei de Drogas diz: é isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo por força pericial que este apresentava, à época do fato previsto nesse artigo, as condições referidas no caput desse artigo, poderá determinar o juiz na sentença o seu encaminhamento para tratamento médico adequado. Então, olha só,
é de fundamental importância que seja verificado o estado de saúde mental do acusado, para aferir a capacidade de culpabilidade dele, ou seja, se ele é ou não é imputável, né? Seja para o próprio prosseguimento do processo penal. Vocês vão ver isso com maiores detalhes em direito processual penal. Mas o que é que acontece? Se ficar constatado que o acusado, ao tempo da conduta delituosa, era incapaz de entender o caráter ilícito do fato de determinar-se de acordo com esse entendimento em virtude de uma doença mental, um desenvolvimento incompleto ou retardado, vocês já viram isso lá no artigo 26 do Código Penal, deve ser reconhecida a inimputabilidade, né? E aí o CPP, o Código de Processo Penal, fala que deve ser aplicado uma medida de segurança por meio da chamada sentença absolutória imprópria, que, mais uma vez, ressalto, vocês vão estudar com maiores detalhes lá em Direito Processual Penal. Agora, se os problemas de saúde mental do acusado vierem à tona durante o curso da persecução penal, né, durante o processo penal, e não à época do crime, o problema de saúde mental do acusado veio à tona, surgiu durante a persecução penal. Aí o Código Penal diz, o Código de Processo Penal, perdão, diz que aquele processo deve ficar suspenso até que o acusado se restabeleça, certo? Existem alguns sistemas utilizados para aferir a capacidade de culpabilidade do acusado. O sistema utilizado pelo nosso Código Penal e pela Lei de Drogas para aferir essa capacidade de culpabilidade do acusado é o chamado critério biopsicológico, tá? Ou seja, além de comprovação de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, também é indispensável que fique demonstrado que à época do crime foi suprimida a capacidade do agente de apreciar a criminalidade daquele fato, né? O momento intelectual, e de se determinar de acordo com esse entendimento, que é o chamado momento volitivo, certo? Com exceção dos menores de 18 anos, que vocês sabem, é utilizado o critério biológico, a idade, né? O Código Penal e a Lei de Drogas, nos outros casos, adotam esse sistema biopsicológico. Então, por consequência da adoção desse sistema, para o reconhecimento da inimputabilidade, no caso da Lei de Drogas, é necessária a presença cumulativa desses requisitos, né? O primeiro dele, causa biológica. Deve restar comprovado que aquele acusado era dependente químico. Por quê? Porque a dependência química se equipara à doença mental para efeito de gerar inimputabilidade, né? Ou se ele agiu sob o efeito de droga proveniente de caso fortuito ou força maior. Alguém amarrou o cara e drogou o cara, e aí ele praticou aquele fato. Então, seria proveniente de caso fortuito ou força maior. Por exemplo, né? Tem também que estar presente o requisito da consequência psicológica, né? Deve ficar demonstrado que aquela pessoa era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato de determinar-se de acordo com esse entendimento. E o requisito temporal, né? A consequência psicológica decorre da causa biológica. A consequência psicológica, decorrente da causa biológica deve estar presente à época do crime. À época do crime. Certo? E aí vai ser feito um procedimento, vai ser instaurado um incidente e todos esses, todo esse andamento processual vai ser estudado por vocês em direito processual penal, beleza? Que mais? Artigo 46 fala da questão da semi-imputabilidade. Então, diz o quê? As penas podem ser reduzidas de 1/3 a 2/3 se, por força das circunstâncias previstas no artigo 45 dessa lei, o agente não possui, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, é perfeitamente possível que lá, à época do crime, a despeito de dependência química ou do efeito da droga ser proveniente de caso fortuito ou de força maior, né? Que o acusado não estivesse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, nesse caso, nós temos a chamada semi-imputabilidade, né, do acusado. E nesses casos, o processo penal vai seguir o seu curso normal.
Ao final do processo, se o juiz estiver convencido de que aquela pessoa semi-imputável praticou a conduta típica e ilícita, ele vai proferir uma sentença condenatória, fazendo incidir essa causa de diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Reconhecida a semi-imputabilidade do acusado, o juiz não pode aplicar a causa de diminuição de pena no grau mínimo sem expor qualquer dado substancial que justifique a adoção dessa fração mínima, certo? Então, a diminuição dessa pena, o juiz vai avaliar de acordo com o grau de deficiência intelectual ou intelectiva do réu, de sua capacidade de autodeterminação, certo? Que mais? Tratamento médico. O artigo 47 diz que na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que ateste a necessidade e encaminhamento do agente para tratamento, realizado por meio do profissional da saúde, com competência específica na forma da lei, determinará que a tal se proceda, observado o disposto no artigo 26 desta lei. E o artigo 26 eu já trouxe, diz: o usuário dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos à medida de segurança, têm garantidos os serviços de atenção à sua saúde definidos pelo respectivo sistema penitenciário. Então, olha só, a lei de drogas dispõe, no artigo 47 dela, que uma vez que fica atestada a necessidade de tratamento médico daquele apenado, né, daquele condenado, a assistência à saúde deve ser prestada a ele pelo respectivo sistema penitenciário. Então, ao contrário do Código Penal, que lá no artigo 98 prevê a possibilidade de o juiz substituir a pena privativa de liberdade por medida de segurança, a lei de drogas não diz isso. A lei de drogas diz que o próprio sistema penitenciário deve prestar ao condenado esse tratamento médico, né? Então, o usuário dependente de droga que estiver cumprindo pena privativa de liberdade ou mesmo submetido à medida de segurança, ele deve ter garantido o serviço de atenção à sua saúde, como diz esse artigo 26, né, definido pelo próprio respectivo sistema penitenciário. Então, se o acusado estiver cumprindo pena em regime fechado, professora, então esse tratamento médico deve ser prestado no próprio estabelecimento prisional, né? Existem alguns precedentes do STF que admitem a internação em clínica particular, sim, né, para tratamento de dependentes químicos, tá? Existem precedentes, sim, nesse sentido, né? Desde que essa internação não tenha nenhum ônus financeiro para o Estado e que seja reconhecido como estritamente necessário para o tratamento daquele paciente que está cumprindo pena em regime fechado, né? Sobre o procedimento penal, esse é matéria de processo penal, portanto, e que vocês vão trabalhar com o professor de vocês na disciplina de Direito Processual Penal. Beijinhos de luz para vocês!